tava gravando já há 10 minutos esse vídeo e eu fiz uma pausa na gravação. E quando eu fui assistir o vídeo, não abriu. Eu perdi 10 minutos desse vídeo. E eu perdi também toda a maquiagem que eu tava fazendo no início, pra vocês verem. Enfim. Olá, meu nome é Jéssica Brum e nesse canal você encontra motivação, lifestyle, moda, beleza, um pouquinho de tudo pra você. Eu tava me arrumando e eu decidi gravar um vídeo sobre um tema no qual eu pensei, no qual eu tenho pensado muito hoje, que é sobre o que você tem consumido no seu dia a dia. E eu vou te explicar melhor sobre o que eu quero dizer com consumir. Eu sou uma pessoa que eu não assisto televisão. É muito difícil eu assistir televisão, é muito difícil. Eu não tenho o hábito de chegar a casa e ligar a televisão e colocar num noticiário ou alguma coisa assim. Isso é muito raro. Teve uma altura na minha vida que eu tinha televisão até no quarto, então para dormir eu tinha que ligar a televisão. Mas hoje em dia eu não tenho mais esse hábito, não tenho esse costume, já não assisto televisão e não sinto falta. Mas eu tenho motivos para isso. Esses dias eu tava em casa, era um dia comum, não tinha nada para fazer de demais, estava em casa e os meus pais estavam na sala assistindo televisão e eles assistem muito noticiário, muito. Às vezes não é nem porque gosta de assistir, às vezes é só o costume de sentar no sofá e ligar a televisão, porque muitas vezes eles sentam no sofá, liga a televisão, coloca no noticiário e às vezes tá no telemóvel, ou tá vê alguma outra coisa, ou tá fazendo alguma outra coisa, e fica ali só a televisão de fundo e o noticiário a passar e a ouvir, pronto, fica assim. E aí teve um dia que eles colocaram lá, ligaram a televisão, colocou lá no noticiário, e eu fui pra cozinha e resolvi sentar no sofá. Sentei ali com o meu telemóvel, tava a ver qualquer coisa no telemóvel, e de repente eu parei e comecei a ouvir e prestar atenção na televisão. Tava a passar um noticiário lá sobre alguma coisa, pronto, não vou estar a falar aqui, mas não eram coisas boas, tá? Eles têm muito o costume de assistir o noticiário do Brasil, por costume, né? Pronto, mesmo não estando mais no Brasil, mas eles têm esse costume de assistir. E aí eu comecei a prestar atenção e ouvir o noticiário. E aí eu fiquei, gente, é só tragédia? É só tragédia. Juro, eu fiquei assim, acho que uns 20, 30 minutos, ou até mais, não sei, sentada ali prestando atenção. E só passa isso. Eu não sei o que acontece, não tem um assunto bom, não tem nada assim que você assista e você fica, poxa, isso é positivo, isso é bom, isso é legal. Pode passar ali as coisas ruins que acontecem no mundo, que a gente sabe que acontece, e isso é, pronto, infelizmente é normal, mas a gente sabe o que acontece. Mas no meio disso, não tem nenhum assunto bom, não tem nenhum assunto positivo. É o dia inteiro só coisas negativas. E aí me veio uma lembrança que teve uma altura da minha vida que eu também, quando eu morava no Brasil, eu também assistia muito noticiário, muito jornal, né? Assistia muita televisão, muito jornal, pronto, ficava muito tempo em casa, então eu assistia muito assim. E teve uma altura que isso me fez tão mal, porque tudo que eu assistia, eu achava que ia acontecer comigo. Tudo de ruim que eu via, eu achava que ia acontecer comigo. Eu tinha medo de sair pra rua com o meu filho na cadeirinha do carro, porque eu ficava pensando, ai meu Deus, se eu sair vai acontecer alguma coisa, se eu sair pode vir alguém fazer tal coisa, e o meu filho no carro, e não sei o que, não sei o que. A minha cabeça, o meu psicológico, ele começou a ficar bombardeado de notícias ruins e coisas ruins, que eu comecei a pensar que tudo aquilo que estava acontecendo ali, na televisão e no noticiário, também poderia acontecer comigo. Aliás, também iria acontecer comigo. E atenção, eu não tô a dizer
que essas coisas não podem acontecer com a gente. Infelizmente, nós não temos o controle sobre a vida. A gente não sabe o dia de amanhã. O que a gente pode fazer é ter precaução com as coisas, é tomar cuidado com as coisas, tomar cuidado aos lugares que a gente vai, as pessoas que a gente anda. A gente tem o nosso meio de ter atenção e responsabilidade com as coisas, com a nossa vida e com a vida do outro também. Então não significa que essas coisas não podem acontecer com a gente, mas tudo está nas mãos de Deus. É tudo conforme a vontade de Deus. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que pode acontecer e o que não pode acontecer. O que a gente pode fazer é ter precaução e responsabilidade com a nossa vida. Mas então eu comecei a ficar assim de tal maneira que eu pensei, meu Deus, eu não posso sair à rua, eu não posso ficar na rua, eu não posso ir para nenhum lugar, eu não posso fazer nada, eu não posso. É melhor eu não viajar, é melhor eu não fazer isso, é melhor eu não ir para tal lugar, é melhor eu não fazer tal coisa, porque eu tinha medo. Porque tudo aquilo que eu via acontecendo, eu pensava que iria acontecer o mesmo comigo. Já ainda nessa altura, eu decidi parar de assistir televisão e decidi parar de assistir conteúdos e coisas que eram negativas, sabe? Comecei a estudar outras coisas, comecei a prestar atenção em outras coisas, comecei a procurar na internet coisas que poderiam me agregar o meu conhecimento, agregar o meu trabalho. Comecei a procurar coisas que me enchessem de coisas boas e não de coisas ruins. Então foi aí que eu parei de assistir televisão. Parei. Depois disso, teve uma altura na minha vida que a televisão da minha casa, ela era praticamente de enfeite. Não se usava para quase nada. E quase nada que eu digo é porque o meu filho ainda ia lá assistir os desenhos, eu colocava um desenho para ele, alguma coisinha ou outra ali durante o dia, ele assistia. Ou algumas vezes eu mesma assistia um Netflix, um filme, alguma coisa assim, porque eu também gosto dessas coisas. Não é porque eu não assisto televisão, não assisto jornal, não tô ali o tempo todo a prestar atenção naquilo, que eu não tenho os meus momentos de lazer. Eu tenho meus momentos de lazer. Eu gosto de ver um filme, eu gosto de ver uma série, eu gosto de reunir a família e todo mundo assistir alguma coisa junto. Mas eu escolho aquilo que eu vou consumir. E aí que tá. Isso é uma escolha nossa. A gente pode escolher aquilo que a gente vai consumir e a gente pode escolher com o que a gente vai preencher o nosso cérebro e a nossa mentalidade e a nossa cabeça e o nosso emocional. A gente pode escolher, porque tudo é uma escolha. Um outro exemplo de como consumir coisas negativas afetou a minha vida foi que mesmo depois que eu criei coragem para ir embora do Brasil e começar a minha vida do zero em outro país, eu ainda fiquei assim um ano inteiro, ou se calhar mais de um ano, com medo do que poderia acontecer, não especificamente só comigo, mas do que poderia acontecer com a minha família, porque eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Então, eu passei assim um bom tempo, todo santo dia, orando a Deus com medo, medo. Não era só orar a Deus e pedir proteção e pedir para cuidar. Não, era mesmo medo, medo de acontecer alguma coisa quando eles fossem trabalhar, quando as crianças fossem à escola, quando voltassem para casa. Medo, medo, eu só tinha um medo constante de acontecer qualquer coisa que nunca aconteceu, graças a Deus, e que talvez nunca vá acontecer, mas a minha cabeça consumiu de uma maneira aquilo e me gerou um medo tão grande que me gerou outras frustrações. Eu comecei a ter outras coisas que começaram a me fazer mal emocionalmente, né, psicologicamente falando. Eu comecei a ficar mais ansiosa, eu comecei a ficar mais estressada, mais preocupada. Tinha vezes que eu ligava para minha mãe e ela não atendia, eu já ficava desesperada, achando que alguma coisa tinha acontecido.
Ou quando ela falava assim que ia passear pra algum lugar, ou ia pra algum lugar, ou ia fazer alguma coisa fora de casa, eu já ficava completamente apreensiva e pensando, meu Deus, e se acontecer alguma coisa, e se não sei o quê, ou se desse algum certo horário, tipo à noite, assim, 8, 9 horas, e ela não tivesse chegado em casa, e eu tô ligando, 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 e ela ainda não tá em casa, e aquilo pra mim era maçante, aquilo me desgastava muito. Então eu comecei a treinar a minha cabeça, os meus pensamentos, a minha mente. Eu comecei a estudar inteligência emocional para ter mais controle emocional. E eu comecei a selecionar tudo na minha vida, tudo. Seja conteúdos da internet, seja conteúdos da televisão, pessoas, lugares, porque isso também afeta o nosso emocional e o nosso psicológico. Você está em lugares com pessoas negativas, com pessoas que pensam que tudo vai dar errado, ou que só na vida delas que dá tudo errado, ou que tudo que você for fazer vai ser errado. Se você compartilha uma ideia e essa pessoa joga uma coisa negativa, esquece. Esse tipo de pessoa não tem lugar na minha vida. Eu me afasto, eu tiro da minha vida e eu finjo que nunca conheci essa pessoa. Talvez seja um traço tóxico meu. Talvez. Mas pelo menos não consome o meu emocional. Não. Hoje não mais. E já aconteceu muito de eu permitir essas coisas, porque é tudo uma permissão. É a gente que permite. Nós é que permitimos isso. Então, quando a gente aprende a não permitir certas coisas e pessoas e atitudes na nossa vida, tudo isso acaba. Então, meu recado para você hoje, observa a sua vida. Observa como tem sido os seus dias. Observa como o teu corpo tem reagido, como a tua mente está. Se você está dormindo bem, se você não está dormindo bem, se você está se alimentando direito ou não. Observa ao seu redor como está a sua vida hoje e o que você pode fazer para mudar a sua situação se alguma coisa não estiver boa para você. Eu sei que é muito difícil a gente deixar alguns hábitos de lado, alguns hábitos, algumas manias, mas hoje em dia a gente tem que aprender a fazer isso. Não tem jeito, a gente tem que aprender a selecionar aquilo que a gente escuta e absorve, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê, as pessoas que a gente anda, as pessoas que a gente permite acesso na nossa vida. A gente tem que aprender a analisar o que acontece na nossa vida e o porquê que aquilo tá acontecendo. Porque na maioria das vezes é você mesmo que aceita certas coisas na sua vida. É você mesmo que aceita coisas que acontecem na sua vida. Talvez você esteja aceitando pessoas com energia baixa, pessoas reclamonas, pessoas chatas, negativas, conteúdo negativo. Talvez você esteja enchendo e bombardeando o seu cérebro de informação ruim, que faz o seu dia inteiro ficar péssimo, porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo isso acontece. Se eu acordar de manhã e eu ver uma notícia ruim na televisão, parece que o meu dia inteiro fica estranho, meu dia inteiro fica ruim. Então eu evito ao máximo ver qualquer coisa que possa me trazer alguma sensação de negatividade. Isso não significa que eu não estou atenta às coisas que acontecem no mundo, porque a gente tem que estar atento às coisas que acontecem. Mas eu não fico bombardeando a minha mente o tempo todo com esses assuntos. Principalmente com assuntos no qual eu não tenho poder nenhum para fazer nada. Porque a única coisa que você pode fazer no meio de tanta informação e no meio de tanto caos que acontece no mundo é você ser uma pessoa boa, você pensar diferente, é você agir diferente, é você agregar algo na vida do outro, é você ter algo bom para oferecer. Então a única coisa que a gente tem controle nessa vida é sobre nós mesmos. E ainda assim é difícil pra caramba você ter controle sobre si mesmo.
é muito difícil. Então a gente tem que parar de segurar e encher nossa mente com aquilo que a gente não tem controle, infelizmente. Essas coisas que eu tô falando pra vocês sobre conteúdos negativos e pessoas negativas e etc. não é fonte vozes da minha cabeça, tá? É sim um assunto no qual eu penso, no qual eu já passei, então é uma experiência minha, mas existem vários artigos científicos que estudam exatamente isso. Então eu vou deixar passando aqui na tela para vocês vários artigos que eu encontrei na internet que falam sobre esse assunto e também falam como a gente pode mudar essa situação sobre nós mesmos, na nossa mentalidade e nos nossos hábitos. Porque são coisas que, mais uma vez, é a gente que tem controle. Aquilo que vai nos afetar ou que não vai nos afetar. Então, se você quer ter uma vida mais saudável, mais em paz, começa a fazer uma autoavaliação sobre tudo, sobre aquilo que vocês têm consumido e para de consumir coisas negativas por aí. Chega, basta. Para com coisas negativas. Procura aquilo que vai agregar algo de bom na vida de vocês. Pra mim, só um adendo aqui. Pra mim, a positividade, ela tá muito ligada à fé. Quem diz que são as mesmas coisas, com palavras diferentes e de acordo com como cada um enxerga e interpreta. Mas pra mim, são coisas ligadas ou interligadas. A fé, mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando nada parece estar bom, ou quando o mundo todo tá ruim, a fé é o que nos mantém firme na nossa vida. A fé é o que nos faz acreditar que dias melhores vão vir e que somos capazes de realizar e conquistar nossos sonhos, nossos objetivos, porque a gente tem uma fé tremenda de que existe um Deus grande e maravilhoso que está ali cuidando da gente, cuidando da nossa vida, cuidando. Tem um Deus maravilhoso que está a cuidar da gente. E isso entra também como ser positivo, um ser grato. Não é como cada um pensa. Você não precisa ser positivo a ponto de ser inocente, porque aí é muito diferente. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra e a gente tem que ter sabedoria para discernir as coisas. Você ser positivo é uma coisa, você ser inocente é outra coisa. Então nós temos sim que ser inteligente para discernir o que é bom e o que é ruim, mas não ser negativo com as coisas e com a vida. Coisa chata é você lidar com gente negativa, credo. Coisa chata é você lidar com gente que reclama de tudo. A frase que eu mais detesto ouvir é: ah, isso só acontece comigo. Ah, isso não sei o quê, só dá errado pra mim, só é ruim pra mim, só não sei o quê. Então é isso, só queria mesmo compartilhar com vocês o meu pensamento e de alguma forma fazer vocês abrirem os olhos quanto a esse assunto. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar com esse vídeo. Talvez eu não tenha conseguido explicar e me expressar da melhor maneira, mas foi como eu encontrei de falar sobre isso. E espero que você tenha compreendido. E que a partir de hoje você possa escolher o que vai ficar na sua vida e o que vai ficar na sua cabeça e na sua mente. E que você possa escolher que seja aquilo que te faz bem, que te faça feliz e que te traga fé ou positividade para sua vida. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião também. Se já aconteceu alguma coisa assim com você. E se inscreve no canal para poder me ajudar. Até o próximo vídeo. Beijinhos!